Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje, vídeo de sábado, é um vídeo que a gente sempre fala mais de macroeconomia e eu tento pegar mais um ambiente globalizado e um ambiente de Brasil para passar para vocês. Muitas pessoas têm aí colocado que a bolsa talvez tenha atingido o topo, tem a guerra comercial dos Estados Unidos, da China, e agora como é que fica o Brasil. E eu vou mostrar um lado do Brasil, que é exatamente o lado de investimentos de empresas estrangeiras, como isso está crescendo aqui no Brasil, com dois exemplos essa semana que foram duas séries de leilões que tiveram. Então já fiquem com a gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente começa depois da vinheta. Bom, o primeiro dos leilões que aconteceu, na verdade não foi nessa semana, foi na semana passada, ainda na sexta-feira, foi exatamente o leilão de petróleo. Tá? E aí a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, conseguiu ter um ágio aqui, ó, como vocês veem na figura, de 621,91%. 47 campos foram licitados, dois deles foram tirados exatamente pelo Tribunal de Contas da União, e aí a ANP conseguiu terminar a licitação de 22 desses 47 campos. E aí a gente consegue ver exatamente aqui, por exemplo, olha só, esses foram os campos arrematados pela Petrobras. Ela vai ter que pagar 2 bilhões e 210 milhões em bônus aqui, e a gente vê que ela pegou 30%, 40%, 30%, 30%, 60%, e esse último aqui na Bacia Potiguar ela pegou 100% exatamente do campo. É um campo menorzinho, ó, de 5 milhões, e o principal foram aqui nas bacias de campos. É importante também mostrar o seguinte, que todos os campos licitados na Bacia de Campos no Rio de Janeiro conseguiram ter comprador aí. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, olha só o consórcio da Petrobras, ó. Tem a ExxonMobil, que é estrangeira, tem a Statoil, que é estrangeira, que inclusive recentemente comprou 10% de um dos campos da Queiroz Galvão. A gente tem aqui a Qatar, a gente tem aqui a Shell também. Então, quer dizer, empresas estrangeiras estão entrando no Brasil e estão fazendo investimentos na nossa economia. Isso é o principal. Esses investimentos na economia, depois eles vão gerar impostos, vão gerar empregos e vão fazer com que a economia cresça também. Tem uma matéria aqui, inclusive, do Globo, que mostra que esse bônus foi bem maior do que o último recorde de arrecadação de 3,8 bilhões de reais. E aí eles chegam a falar aqui de cada uma das bacias. A gente vê aqui que a bacia de Campos total 9 blocos, todos tiveram vencedores. A bacia de Bancos tiveram 3 blocos sem ofertas, mas a gente vê várias empresas estrangeiras, ó, Chevron, Wister Shell e a própria Queiroz Galvão, que a gente falou muito lá na área de membros nas últimas semanas. Ela também teve aqui 2 blocos que ela foi vencedora, ou que pelo menos ela estava no consórcio que foi vencedor. O outro leilão que eu tenho para passar para vocês é exatamente o leilão de energia elétrica que aconteceu exatamente na quarta-feira, dia de hoje que eu estou gravando, ainda sem saber o que aconteceu com relação ao habeas corpus do Lula, se é sim ou se é não, que para mim é irrelevante no final de tudo. Então a gente tem aqui, ó, 17 distribuidoras compraram energias no leilão A4. Como é que funciona exatamente esse leilão? Esse leilão funciona da seguinte forma. Várias empresas têm aí usinas geradoras de energia e essa geração de energia ainda está pendente de ser vendida para alguma distribuidora. Então elas inscrevem o projeto delas e elas são obrigadas a ter essa energia disponível para ser gerada até janeiro de 2022, porque esse foi um leilão A4. Depois, em agosto, o governo vai fazer ainda um leilão A6, que aí são 6 anos para fazer funcionar essas gerações de energia.
E enquanto isso, as empresas distribuidoras elas compram essa energia e por um preço que já está fechado. E a gente percebe aqui que esse valor foi um dos menores valores pagos ultimamente. Ó, os preços acertados da ordem de 67,6 megawatt-hora na média para projetos de energia eólica e de 118,07 megawatt para energia solar, com deságio de 73% e 62% respectivamente. O deságio final ficou em 59%, ou seja, quanto maior o deságio, mais barato as geradoras estão aceitando vender para as distribuidoras. Por quê? Porque existe muita concorrência. Existe um mercado aí que elas vão ter a energia para gerar e elas precisam ter comprador. Então elas fazem exatamente essa venda. A gente vê que o Grupo Energisa, por meio de suas 7 distribuidoras, adquiriu 10,6 milhões de megawatts. E a empresa que mais adquiriu foi exatamente a Coelba, do grupo Neo Energia, com 8,83 milhões. O grupo Equatorial, que também é grande, adquiriu 4,78 milhões pela Celpa e mais 3,25 milhões exatamente pela Semar, que é a empresa do Maranhão. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Enquanto a gente vê investidores estrangeiros saindo, retirando capital da Bolsa Brasileira, exatamente porque eles estão com medo do cenário de curto prazo, a gente vê grandes empresas e grandes empresas internacionais investindo na bolsa, na economia real brasileira. E essa economia é exatamente o que vai girar a bolsa depois no futuro, porque a gente já aprendeu que os preços seguem os fundamentos lá na frente no final. Então, essa eventual queda que possa ter na bolsa no curto prazo não me chama muita atenção. O que me chama atenção é a gente ter as menores taxas de juros, a gente ter uma visão de queda de juros como a gente vê aqui todo sábado, a gente ter aí um potencial de crescimento do PIB que cada vez cresce mais a cada semana e a gente vê empresas com a ideia de investir no Brasil com ágios cada vez maiores, com deságios de venda do produto a cada vez maiores, o que traz aí, mostra que o Brasil está trazendo um ambiente cada vez mais concorrencial, pelo menos em alguns setores. Então, o que acontece com a Bolsa que ela ficou parada agora há um tempo? O que existe é exatamente isso aqui, ó. Se a gente pegar desde 2016 para cá, a gente vê que a bolsa ela tem alguns períodos que ela fica travada. Ó, de agosto a dezembro de 2017 ela ficou travada, ó. Em janeiro ela subiu. Quando a gente pega aqui, ó, de fevereiro até julho, mais ou menos, ó, ela ficou travada. Aí julho e agosto ela subiu. Aí a gente tem aqui, ó, de setembro até dezembro ela ficou travada. Aí chegou em janeiro, ela subiu. E aí chegou em fevereiro, aqui março e agora abril, ela está travada. Ela está esperando quando ela vai subir de novo, porque se os lucros aumentarem, ela vai subir de novo. Muito provavelmente isso deve acontecer depois dos resultados do primeiro trimestre de 2018, que deve acontecer aí em torno de abril e maio desse ano. Talvez a bolsa atrasa um pouco, ó, como aconteceu no ano passado, que foi aqui em julho e agosto, mas isso não faz diferença nenhuma para o investidor de longo prazo. O que importa aqui, principalmente nesses vídeos de sábado, é a gente ver a economia como um todo, e essa economia sim está cada vez mais forte. Muito obrigado aí a todos por estarem assistindo esse vídeo. A gente encerra aqui o vídeo de hoje e, como sempre, eu faço aqueles avisos no final. Falo para vocês não deixarem de entrar em www.dicadehoje7.com, leiam os artigos da semana, principalmente o artigo de fundos de investimento do Rafael Zattar de quarta e o artigo de aspectos macroeconômicos da Patrícia de terça, que foi muito bem escrito. A gente também toda quinta-feira está com um artigo de dúvidas sobre o imposto de renda, então já tiveram 3 semanas seguidas e a gente deve ter mais 3
semanas aí para a gente tirar umas 20 dúvidas mais ou menos sobre imposto de renda em investimentos, e que é bem interessante também. Entrem também na área de membros e cadastrem o seu e-mail naquele pop-up que aparece. Você vai virar um membro bronze gratuitamente, e esse membro bronze tem acesso a 2 dessas carteiras. Vale muito a pena, é gratuito e te ajuda a conhecer a área de membros e principalmente a navegação dentro dela. Muito obrigado aí a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.